Olá, mulherada, simplesmente excelente. Oi, minha amiga Sabrina. Oi, Lê, como você está? Como estão essas mulheres simplesmente excelentes? Estamos aqui gravando esse conteúdo que foi tão maravilhoso para o nosso coração e tenho certeza que vai edificar muitas mulheres aqui. Sem dúvida nenhuma, Sá. A gente vai falar nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, a gente vai falar sobre semeador. E a gente deu o tema dessa live de semeie hoje, colhe amanhã. Vamos falar sobre o poder das pequenas escolhas. Esse Bom, conteúdo foi uma pauta para a gente uns meses atrás, no mês de outubro de 2025, e a gente estudou tão a fundo e a gente entendeu que não poderia ficar apenas em pequenos registros do nosso Instagram, a gente precisava formatar num conteúdo maior. Por isso estamos aqui gravando esse conteúdo para o YouTube, porque vai ajudar a vida dessa mulher que faz tantas coisas e às vezes está se sentindo cansada, está pensando se vale a pena, está pensando se para, se continua. Então a gente quer registrar aqui esse conteúdo e também poder compartilhar coisas da nossa vida, compartilhar nossa visão desse tema. E tenho certeza que você, mulher que está aqui acompanhando esse vídeo, vai ser muito edificada. Mas a gente sempre começa, Sá, tudo que a gente faz aqui com oração. Então vamos orar? vamos orar, vamos orar. Bora orar. Eu vou orar aqui. Você que está em casa também se una com a gente nesse tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos da tua palavra, pela oportunidade de conhecermos mais de ti. E nessa oportunidade aqui, falarmos sobre semeadora, um princípio, uma lei que a tua palavra trata com tanta importância, e também na nossa vida precisa haver essa importância. Nos ajude a não desistirmos no meio do caminho, a não desanimarmos enquanto plantamos, enquanto semeamos, a aguardarmos com grande expectativa aquilo que o Senhor fará na nossa vida, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, Aleluia. glória a Deus. Semeie hoje, colha amanhã, o poder das pequenas escolhas. Que tema precioso para a gente Demais. aprender aqui hoje, através desse vídeo, desse conteúdo. Tenho certeza que vai edificar muitas mulheres, até porque semear é mais do que uma ação, Lê, é uma atitude de fé. É verdade. Semear é uma atitude de fé. Porque a gente vai semear a semente e a gente não está vendo. Quando a gente semeia a semente ela fica escondida. A gente não Uhum. fica enxergando essa semente. Mas se a gente acreditar, porque é uma fé, e a fé é aquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente acredita, a gente vai colher. Por isso que a gente Uau. colocou esse título como Semeie hoje e colhe amanhã, porque é uma lei espiritual, é um princípio bíblico. E aí a Uhum. gente acaba, Lê, batendo de frente com essa geração, contra essa geração, com a nossa geração, que é qual? A geração do imediatismo. Meu Deus. E foi isso que a gente aprofundou no estudo da semeadura, por isso que foi tão importante a gente gravar esse vídeo aqui, para trazer esse tema para as mulheres simplesmente Com excelentes. certeza. Porque semear hoje, colher amanhã, não necessariamente é amanhã, e é isso que a gente vai falar aqui. Existe um processo. Então, é Uhum. uma atitude de fé. Porque essa geração, ela valoriza o quê? Resultado rápido. É tudo para Uhum. ontem. Só que Deus valoriza o processo. Porque no processo, Lê, nós somos Meu Deus. lapidadas. Que aqui É no Simplesmente verdade. Excelente a gente fala também. A gente É fala muito, sobre. é muito importante isso que você está falando, Sá, porque a gente está nesse mundo do imediatismo, a gente está nesse contexto, né? Então, a gente é chamado para essa resposta, até pelas pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor e que querem ver a gente bem, e às vezes não estão entendendo o que Deus está fazendo, né? E aí fica assim, tá, e aí? E aí? E aquela expectativa, né? Então, sei lá, de repente a gente está falando aqui com uma mulher que está aguardando no Senhor o marido. E aí as pessoas ficam, tá, e aí, vai casar quando? E aí, quando é que vai vir esse varão, né? No mundo gospel, a gente usa essa forma de falar, e aí fica aquela pressão. Alguém que está se preparando para o mercado de trabalho, tá, e aí, quando é que vai chegar essa promoção? E aí, quando é que tal coisa vai... E se a gente não entender o processo da semeadura, que é certeiro, vai vir, mas se a gente não entender, a gente vai entrar nessa ideia assim de que tem que ser para amanhã, tem que ser É amanhã, uma amanhã, pressão, literal. né? É a pressão do Exatamente. imediatismo. Tem que ser tudo para Isso. ontem. Meu Sendo Deus. que existe um processo de Deus que em vários assuntos da nossa vida nós vamos ter que viver.
Uau, Eu é isso vivo aí. isso hoje na faculdade que eu faço psicologia. Eu tenho feito já há alguns anos, e ainda vou demandar mais alguns anos, porque eu tenho feito menos disciplinas devido à rotina da correria e tudo mais. Se foi uma Uhum, escolha minha. E aí eu já vi colegas se formarem, eu já vi colegas já estão nos consultórios, já são psicólogas, e eu estou ali estudando, mas eu estou semeando, uhum, e na hora certa eu também vou colher. Então, a ideia é justamente isso, a gente trazer esse assunto, olhar para essa geração tão imediatista e entender que nós não podemos cair nessa armadilha e nós não podemos confundir produtividade com propósito. A gente uhum. sabe que nós aqui, como mulheres, simplesmente excelente, nós somos cercadas por tarefas, por prazos, por responsabilidades, só que a gente pode cair nessa produtividade excessiva sem propósito. Uau, Então, meu minha Deus, ideia aqui forte. é falar sobre semear, é um lembrete para as mulheres que o crescimento é construído por etapas, é todos os Uau, dias. é isso. E tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é sólido, vai levar tempo. Então, como é que diz o título? O poder das pequenas escolhas. Hoje nós fizemos uma escolha de estar aqui gravando esse conteúdo. Existe um poder nessa escolha que nós tivemos, e é uma semente que Uhum, nós estamos plantando aqui na vida de mulheres. Então, mais ou menos um contexto, né? Porque a palavra vai dizer em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, é uau. bíblico, é uma lei espiritual. E foi isso o mais maravilhoso do nosso estudo desse mês, que no Simplesmente Excelente, todos os meses nós temos um tema de estudo. E quando a gente estudou sobre semeadura, a gente aprofundou na palavra. É tão maravilhoso ter o respaldo bíblico, né, Lê? É Para demais. algo. Então, é poderoso porque é uma lei espiritual, é um princípio da palavra de Uhum, Deus. O que você semear, você vai colher. Só que é óbvio que vai existir um tempo, e nós vamos falar sobre isso. Então, a nossa vida espiritual, emocional e prática. Anote isso para você não esquecer. Não vai existir colheita sem você semear. uhum, Não vai existir um futuro sem uma decisão. Se você está aqui hoje, você já decidiu estudar sobre isso e existe um futuro para você. E não existe um propósito sem um processo. Então, nós queremos olhar para tudo isso juntas aqui nessa live. E também é importante, para que seja bem prático. O que é o objetivo aqui? É te ajudar a perseverar na hora de plantar. uhum. Tudo que você está fazendo, mas então não vai só para a parte literal. Não é só para eu vou plantar uma árvore, não é Aham, isso. Tudo que você está fazendo é uma semente. Por exemplo, espiritualmente falando, acreditar em Deus, que Deus está agindo quando você está orando, quando você está lendo a palavra, isso são sementes. Quando você está falando com Deus através da oração, é uma semente, de forma emocional. A questão das emoções, da fé, da paciência, tudo isso você está plantando, você está semeando, cuidando das suas emoções. E na muito parte bom. prática mesmo da vida, é manter a constância. Você acordou hoje para ir trabalhar, você acordou hoje para ir estudar, isso é a parte prática da vida. São sementes. São Uhum. sementes que você está plantando e você vai ter colheita. Então, esse é o objetivo desse vídeo, desse conteúdo. E aí eu queria entender contigo, Lê, a semeadura da mulher simplesmente excelente. Como que funciona isso? Muito bom, Sá. A gente preparou aqui alguns tópicos que é realmente para deixar o conteúdo prático para você que está nos acompanhando e te ajudar a entender todo esse processo. Porque quando a gente fala de coisas que a gente ouve muito, por exemplo, o princípio da semeadura, é uma coisa que a gente ouve muito. Para quem está no ambiente de igreja, no ambiente de culto, vai ouvir isso diversas vezes, em ministrações, né? Durante até um processo do culto ali na oferta, né? A gente ouve falar muito sobre o processo de semeadura, e há um risco, quando a gente ouve falar muito de uma coisa, a gente acha que já sabe, e às vezes bloqueia um conhecimento, porque a gente acha, não, mas sobre isso eu já sei. E, na verdade, tem no processo da semeadura, o princípio da semeadura tem muitos pontos, né? Tem muitas questões que a gente pode observar. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui sobre a semeadura na vida da mulher simplesmente excelente é que semear significa continuar. Então, não é um ato isolado. Lancei na terra a minha semente, agora eu semeei e pronto.
Não é assim. Porque olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Muito interessante esse versículo. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, olha só, esse versículo ele traz o seguinte contexto. Bom, eu fiz o bem uma vez. Isso não é suficiente para eu colher. Porque está dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quer dizer que se no meio do caminho eu desfaleci, por mais que eu plantei, lancei um dia uma semente, mas se eu não perseverei nessa semente, se eu não cuidei, se eu não me mantive ali, plantando outras sementes, sendo constantes naquilo que eu decidi, eu não vou colher a semeadura daquilo que eu plantei. Por quê? Porque não é só sobre plantar uma semente, é sobre todo o cuidado que exige ao redor dessa semeadura. Então, quando a gente entende isso, entende, poxa, eu plantei uma semente aqui, deixa eu cuidar disso. Quem já teve uma planta em casa sabe do que a gente está falando. Quem já teve uma hortinha em casa sabe o que a gente está falando. Vai precisar de cuidado, não é só sobre uma atitude, sabe? Não é só uma coisa boa que eu fiz, algo legal, uma oração. Não, a Bíblia toda fala sobre essa constância. E aí, quando a gente olha para a parte da psicologia, do estudo do comportamento, a gente também vai ver que somente a constância produz uma mudança estrutural em nós. Então, assim, quando eu fiz somente uma vez, isso não quer dizer que me mudou, que me transformou, que eu sou aquilo ali tem a ver com a minha essência. Mas quando eu persevero, quando eu me mantenho semeando, plantando, eu estou ali, é sinal que eu quero muito aquela coisa, é sinal que aquilo tem me transformado, e isso me faz permanecer. Então é tão importante, sabe, Sá, que a gente saiba o que a gente quer, que a gente saiba quem a gente é em Deus, para a gente ser perseverante, para a gente continuar naquilo. Então, talvez a gente está falando aqui com mulheres que elas estão confusas nisso. Elas, de fato, não sabem qual é a semente que elas estão plantando, o que elas querem para a vida delas. E aí, tá assim, eu faço um pouco aqui, eu faço outro pouco ali, eu faço outro pouco lá, e às vezes eu sou uma mulher de oração, e às vezes eu não sou mais essa mulher de oração, e às vezes eu quero um crescimento na minha vida profissional, às vezes eu quero outra coisa. E a Bíblia fala muito sobre a gente ser específico naquilo que a gente deseja, sobre a gente saber o que a gente quer, né? Jesus fazia essa pergunta o tempo todo: o que queres que eu te faça? Porque ele queria que as pessoas soubessem exatamente, né, o que elas estão esperando, qual que é a expectativa, e isso tem tudo a ver com a mulher simplesmente excelente. Então, será que a gente está perseverando naquilo que a gente quer? Será que eu estou cuidando da semente? Eu estou sendo consistente? Eu estou permitindo que isso gere mudanças em mim, mudanças estruturais, sabe? Que isso mude o meu comportamento, porque esse princípio da semeadura vai me fazer entender, eu não posso parar. Eu estou plantando uma semente e eu vou permanecer, eu quero ver a colheita disso, sabe? Imagina um agricultor, ele está plantando soja, aí ele plantou a semente de soja, daqui a pouco ele pensa assim, mas na verdade eu acho que eu não quero soja, eu quero arroz. Aí ele começa a plantar semente de arroz por cima da semente de soja que ele plantou, começa a cultivar a terra da maneira diferente, não vai ter nem soja nem arroz, não vai dar certo, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Semear significa continuar, perseverar, Uau. Sabe? Eu estou ali, estou cuidando daquela semente, sabe? Eu estou zeloso por aquilo que eu estou plantando. Então, a gente tem que saber o que é que eu estou plantando, sabe? Será que eu não estou desistindo antes de ver a colheita? Será que eu não estou assim, poxa, não deu resultado no tempo que eu queria e eu já desisto, sabe? Já paro e já parto para outra coisa, e aí eu começo a ficar com um monte de coisa inacabada na minha vida, várias portinhas abertas. Oi? Isso traz uma confusão, né, mental e acaba que aumenta o número da desistência, porque eu vou ficando frustrada porque eu tentei e não deu certo, mas não é que não deu certo, é que eu não esperei o tempo de Deus, que é o que a gente vai falar aqui. Então, Exato. Esse processo de continuar tem tudo a ver com a Mulher Simplesmente Excelente, que quando a gente criou o SE, a gente trouxe ele como um estilo de vida.
O estilo de vida, ele conduz a essa continuidade, a essa constância todos os dias. É abraçar o simplesmente excelente todos os dias. Então, a gente fala muito sobre isso aqui. Exatamente, sabe? Eu vejo muitas mulheres motivadas frustradas. Por quê, Lê? Porque começa muito motivada, muito empolgada, mas a motivação ela tem um prazo de validade normal da emoção, do sentimento, e aí é onde fica a disciplina, onde fica a constância, que é isso que você está trazendo aqui. Semear é continuar. É continuar. E esse ponto, sabe, que tu trouxe foi um gancho perfeito para o segundo ponto, que é a consistência emocional. Uau. Porque eu não posso me movimentar apenas pelas emoções. Eu não posso simplesmente estar ali fazendo porque eu estou motivada, só fazendo porque as minhas emoções estão me levando a isso, mas eu tenho que permanecer, mesmo quando o meu coração está oscilante, sabe? Mesmo quando parece que a minha motivação acabou. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer, eu faço porque eu tenho uma palavra, eu faço porque eu tenho uma convicção, eu faço porque eu tenho uma direção, eu faço porque eu sei o que Deus me disse. Então, vou trazer agora um exemplo espiritual. Eu tenho um motivo de oração e eu estou semeando naquele motivo de oração. A salvação de um familiar, uma porta que precisa se abrir, alguma situação assim. Se eu ficar movido somente pelas minhas emoções, vamos falar a verdade, você está orando por um familiar, pela salvação dele, ele chega um dia bêbado em casa. Ele chega um dia e diz, eu nunca vou ir na tua igreja. Isso pode ser um ataque para as nossas emoções muito forte, a ponto de você desanimar nas suas emoções. Só que a fé é o que faz a gente se manter, mesmo quando a notícia é ruim. Até me lembrei agora de uma situação que eu vivi, quando o Gui, meu marido, ele estava na UTI. E eu recebi uma enxurrada de notícias ruins. De tipo, ele não vai sobreviver, de hoje não passa. O que me sustentava? A fé. Eu tinha a certeza do que Deus me falou. Não, o médico pode estar dizendo isso porque ele está falando com um prisma médico, uma questão humana. Só que eu não estou crendo numa questão humana, eu estou crendo no sobrenatural. Eu estou crendo no que Deus me disse. Então, essa minha convicção é mais forte do que a minha emoção. A minha emoção vai me fazer ficar meio triste, desanimado, mas a minha convicção me gera uma consistência e eu permaneço. Então, isso tem a ver com a mulher simplesmente excelente, porque a gente fala aqui, e já engato no próximo ponto, que é fazer o melhor com o que se tem nas mãos. Nós falamos no SE muito sobre isso. O que eu tenho hoje aqui? Eu tenho o combustível da fé. Eu tenho meu desejo de fazer o melhor nessa condição. Talvez, isso não quer dizer que eu vou estar sempre no meu melhor dia, mas quer dizer que eu entendi algo e essa minha convicção me movimenta, me move, me faz permanecer, sabe, continuar. A gente precisa olhar para isso. Colossenses 3:23 é um versículo muito importante para o Simplesmente Excelente. A gente fala isso muitas vezes aqui, porque diz que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, veja, a minha motivação não é o outro, não é algo que é externo. A minha motivação é o Senhor. Não, só um pouquinho. Meu Deus merece o meu melhor e eu vou fazer para Ele. Eu vou me manter firme para Ele. Eu vou crer no que Ele me disse. Eu vou acreditar no que a palavra está me dizendo. E isso vai me fazer continuar. Lembre-se, eu não posso desfalecer para conseguir semear. Eu não posso desfalecer para conseguir colher o fruto da minha semente. Eu tenho que continuar. Eu tenho que perseverar. Então, eu olho para o Senhor. Eu vou fazendo o melhor. Poxa, o que essa semente está precisando de mim hoje? De água? Eu vou derramar água. Está precisando de oração? Está precisando que simplesmente eu continue. Talvez hoje não vai ser o dia que eu vou fazer nada, eu só vou estar aqui. Não vou desistir, eu vou, sabe, só vou permanecer naquele dia mal, mas eu vou estar aqui. Talvez não vai ser o dia que eu vou estar mais, sabe, animada, mais convicta, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou saber que o amanhã talvez não seja o meu amanhã. Aquele amanhã que eu espero, né? Essas 24 horas após. Talvez esse amanhã seja daqui a um mês, talvez seja daqui a um ano,
Talvez esse amanhã seja daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas eu vou permanecer, porque se eu não desfalecer, certamente eu vou colher, eu vou ceifar, eu vou ver o fruto dessa minha atitude. Então, veja que importante. E nisso eu vou entendendo, eu preciso fazer o melhor nessa condição que eu tenho hoje. Eu vou fazer isso para o Senhor. Nem sempre a gente vai ter o cenário ideal, nem sempre eu vou ter todos os recursos nas minhas mãos, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu não vou desistir, sabe? Eu não vou permitir que essas coisas me abalem. E quando eu faço isso, eu tenho também uma consciência de que tem processos que estão acontecendo e que eu não estou vendo. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Então, quando a gente semeia, falando aqui da parte natural, né? Eu coloco uma semente ali na terra, tem um período que eu ainda não estou vendo, mas que tem algo acontecendo debaixo da terra. A semente está ali, ela está sendo trabalhada, processada, ela está morrendo, né? E a morte da semente está fazendo com que tudo aquilo que ela carrega dentro dela tenha contato com a terra e vá produzir, então, fruto. Então, eu ainda não estou vendo, mas Deus está vendo. Eu ainda não estou vendo, parece que eu estou orando, parece que eu estou me esforçando, eu estou aqui dando o meu melhor e eu não estou vendo nada. Mas eu sei que Deus está agindo. Eu sei que Deus está no processo, eu sei que tem algo acontecendo, mesmo quando eu não estou vendo. Então, a gente chama isso de perseverar no invisível. É a teologia do ainda não. Ainda não estou vendo, mas sei que Deus está fazendo. Tem uma frase, né, que é muito conhecida, que diz assim, de repente de Deus demora para acontecer. Por quê? Você está ali, está orando, está esperando e tal, e aí de repente acontece. Sabe, de repente, meu Deus, abriu todas as portas, olha o que está acontecendo, até a gente se surpreende. Até a gente fica assim, meu Deus, aconteceu, olha isso aqui, para tudo que é lado, Deus está fazendo, que coisa linda e tal. É como a igreja que orava por Pedro, né? Estava reunido na casa, orando, e de repente as cadeias se abriram, Pedro foi solto, foi liberto por um anjo, aconteceu algo sobrenatural. E chega na casa das pessoas que estavam orando, elas nem conseguiam acreditar. Meu Deus, Pedro está aqui, como por assim? Algo que elas estavam orando. Exatamente. Quantas vezes a gente é pego de surpresa, né? Porque você está ali, está orando e tal, de repente acontece. Como no testemunho que eu estava compartilhando logo um pouquinho antes, né? De quando meu marido estava na UTI. De repente a médica ligou e disse: Guilherme, está acordado, pode vir aqui. Uau. Ela ligou 7 horas da manhã. Quando eu vi a ligação, pensei: Jesus, por que a médica está me ligando 7 horas da manhã? O que é isso? Por que essa ligação, esse horário? Quando eu atendi, ó. E aí, tá acordada? Tô. Então pode vir aqui que o Guilherme tá acordado. De repente, o milagre aconteceu. De repente. É isso. Esse é o processo. Nós não podemos desfalecer, entregar os pontos, né? A gente precisa continuar. Eu ainda não estou vendo, mas o processo está acontecendo ali debaixo da terra. A semente está morrendo, sabe? Tem algo acontecendo ali. Quando a gente vai olhar o processo dos frutos, né? Cada um demora um tempo. Eu não vou lembrar aqui, mas tipo, o abacaxi demora anos. Se você plantar a coroa do abacaxi, você demora anos para conseguir colher um abacaxi. Ele está ali, você não está vendo nada, mas debaixo da terra está sendo formado. Se eu não me engano, é 3 anos. Esse aqui é um tempo assim, muito tempo. Você pode até fazer experiência em casa, você consegue fazer experiência, mas vai ter que ter paciência. Vai ter que estar ali colocando água, vai ter que estar ali cuidando, e esperar 3 anos. A gente prefere ir no mercado e comprar o abacaxi do que esperar o abacaxi dar fruto. Mas, de fato, se a gente perseverar, vai acontecer. Então, entenda, talvez você não está vendo, mas acredite que o que você está semeando em oração está dando resultado. E aí, a gente tem que ter cuidado, né? Porque nós somos mulheres multitarefas e a gente pode estar dispersando a nossa energia em muitos canteiros por aí. Ao invés de nós estarmos perseverando e priorizando um campo, orando, cuidando, a gente, até às vezes, para fugir de uma dor emocional, de uma situação, a gente começa a querer semear em várias terras, sabe? A gente começa a querer olhar para tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, e isso vai gerando na gente uma dispersão e vai nos cansando.
Então, ao invés da gente ficar firme naquele motivo de oração, naquilo que Deus está fazendo, é claro que a nossa vida é dinâmica, né? A gente não vai ter uma coisa só que a gente está fazendo, só que às vezes a gente não bota foco em nada. É isso. E aí não adianta, né? Porque tem uma frase que a gente gosta aqui, que é onde está o nosso foco, está o nosso resultado. Então não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, se não é a palavra, a direção de Deus, porque não adianta. Aí a gente vai se frustrar, não vai colher realização, vai colher frustração. Então isso é um cuidado muito grande. Um cuidado muito grande. E aí tem um tema aqui, né? Que você pode, uma tarefa que você pode executar. Então, assim, o que Deus falou claramente nessa fase da minha vida? O que Deus quer fazer comigo hoje, agora? Qual que é o campo que eu vou priorizar? Qual que é o campo que eu vou podar? O que é bom, mas rouba o meu vigor, sabe? Rouba a minha atenção. É legal, mas não é para esse tempo. Então, o que eu posso pausar? O que precisa, de repente, sabe, esperar um tempinho, aguardar um tempinho para eu olhar de novo? O que eu preciso proteger no meio desses processos? Relacionamentos, as rotinas, o que é que não pode ser negociado, sabe? Que precisa fazer parte. Então, eu preciso mapear esse terreno para não dispersar a minha atenção, o meu foco, né? E, de fato, entender o que está acontecendo no meio desse processo. Então, junto com esse cuidado das muitas coisas, né, que a gente quer fazer e resolver tudo junto, e aí a gente quer colher aqui, colher lá, e a gente não colhe em lugar nenhum, também tem o risco da comparação. Uau. Então, a mulher multitarefa simplesmente excelente, ela não pode ficar se comparando com a semeadura de outra mulher, porque é outro tempo. Então, dois cuidados aqui muito grandes para nós mulheres, simplesmente excelente, porque todas nós estamos numa jornada, mas talvez a Lei já está plantando há mais tempo algo em Deus, e ela vai colher antes, ou talvez eu, e aí a gente tem que entender que não podemos comparar nossa semeadura, nosso plantio com o plantio de outra pessoa. E, então, isso muito é um cuidado do nosso coração, né? Muito importante, muito importante. E aí, meu último ponto aqui nesse bloco, né, abrangendo essa importância da gente continuar, da gente manter a nossa semeadura, sabe, a nossa colheita, manter o cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir movimento com semeadura. Porque por sermos muito proativas, por a gente fazer muita coisa, daqui a pouco a gente está fazendo muita coisa, mas não está fazendo a coisa certa, sabe? Uau. Não está empregando o nosso coração, a nossa entrega no lugar certo. E isso vai ser um risco muito grande, porque eu posso estar cheio de distração, achando que eu estou cuidando da minha semente, mas na real não estou fazendo nada que eu deveria fazer para aquela semente. Daqui a pouquinho a Sá vai falar um pouco sobre isso. O que eu faço, né? O que é essa semeadura? Daqui a pouco eu estou me distraindo, eu estou achando que esse movimento todo que eu estou fazendo é cuidar da semente, e não tem nada a ver com isso. Muitas vezes eu estou só ali distraída. Então, persevere, mas persevere da maneira correta. Uau. Permaneça para você, de fato, ver o fruto daquilo que você está semeando. Então, semeadura, perseverança, você continuar, não oscilar nas suas emoções, não ser movida por emoção, mas por fé, tudo isso tem a ver com a semeadura da mulher, simplesmente excelente, não é, Sá? Muito bom mesmo. E tudo isso que a gente está falando aqui é para te incentivar no sentido de perseverar, porque existe um processo da semeadura. Isso. Nós não vamos fugir desse processo. Não tem como, não ter atalho, não tem jeitinho, não tem. E até o nosso estilo de vida, que é simplesmente excelente, a excelência, ela não vai deixar esse lugar do qualquer jeito, de forma distraída, de qualquer forma. Não, a excelência ela vai nos blindar para fazer o nosso melhor. Então, tudo que a Lê falou aqui, se a gente realmente aplica o simplesmente excelente, a gente não vai cair nessa armadilha de se distrair com várias semeaduras, porque a excelência é esse cuidado. Então, a gente vai cuidar daquilo que a gente está fazendo. Uau. Então, existe um processo. A gente tem o tema aqui, plante hoje para colher amanhã, mas esse amanhã não significa que seja daqui 24 horas. Não significa. Pode ser que sim, eu creio. Eu creio que vai ser mulheres aqui que tem coisas que vai ser de forma o já de Deus. Ok, sim. Mas de forma geral, a gente precisa respeitar um processo, porque Deus também está trabalhando em nós nesse percurso, nessa jornada.
Muito E aí bom. vamos lembrar um pouquinho aqui do que a gente falou sobre sementes espirituais, sementes emocionais, sementes práticas. Então, você todos os dias tem a oportunidade, de forma espiritual, semear oração, leitura da palavra, fé, de forma emocional, a questão do perdão, a questão das escolhas conscientes, palavras que vão edificar, palavras também são sementes, a Bíblia diz isso em vários textos. Palavras podem gerar vida ou gerar morte, ou seja, eu estou plantando palavras e eu estou colhendo vida, eu estou colhendo vida em outras pessoas. Sementes práticas do dia a dia, a questão da disciplina, a questão de hábitos saudáveis, relacionamentos intencionais, que a gente vive aqui muito no SE, com essa questão do dia a dia. Todo dia a gente coloca um devocional. São sementes que nós estamos ali todos os dias de forma constante plantando na vida das mulheres. Então, cada pequena escolha é uma semente invisível que vai dar fruto no tempo certo. Anote aí. Uau, Todos os muito dias bom. você tem pequenas escolhas que são sementes, são invisíveis, mas vão dar fruto no tempo certo. E então não vai existir a colheita se você não estiver plantando. Hoje é um dia de decidir quais frutos você quer colher. Quais são os frutos que você quer colher na sua vida, no seu casamento, na vida com os filhos, no seu trabalho, na faculdade, na igreja? Quais são os frutos? Decida o fruto e aí você vai começar a semear a semente de acordo com o fruto que você quer colher. E Muito aí bom. esse processo da plantação, ele vai começar mais ou menos assim, de forma natural. Existe um preparo da terra. Então, antes de plantar, o solo precisa estar pronto, arado, limpo. Isso é uma forma natural. E para nós, o nosso coração tem que estar pronto. Nosso coração tem que estar receptivo, nosso coração tem que estar preparado para começar esse processo desse preparo da terra. Então, prepara o teu coração, mulher. Prepara o teu coração. Na nossa vida, isso significa abra espaço para Deus. Vamos arrancar as mágoas, vamos limpar o coração, vamos arrancar a frustração do passado, a incredulidade daquilo que muitas vezes não deu certo, de algumas frustrações do passado, de colheitas que eu não tive êxito, e talvez porque eu mesma desisti, talvez porque eu mesma não cumpri aquilo que a gente tem falado aqui sobre continuar. Poxa, importante isso, né? A gente fazer essa avaliação, né? Como que eu estou? Será que não tem muita coisa que eu deixei passar, né? Eu não deixei, eu não perseverei, porque isso vai, quando a gente olha os nossos erros do passado, isso vai nos dando subsídios para a gente ter atenção com o presente, com o futuro, né? Eu olho para trás e vejo, poxa, eu desisti disso, eu desisti daquilo, caramba, eu só não colhi porque eu não continuei. Às vezes eu estava ali quase na época da colheita, mas aí alguma coisa me distraiu, alguma coisa roubou meu coração, alguma coisa me entristeceu e eu desanimei. E eu não continuei. Aí eu fui para outra terra. Não, deixa eu fazer essa outra plantação aqui. E acabei não tendo essa colheita, né? Então, precisamos preparar o nosso coração, né? E Muito talvez bom. vai demandar aí esse cuidado de fazer essa limpeza, de virar a página. Quantas mulheres precisam virar a página? Quantas Uhum. mulheres precisam, de fato, eu preciso recomeçar? Recomeçar. Talvez, através desse conteúdo aqui, você vai entender que você precisa recomeçar na sua semeadura. Você precisa recomeçar. Então, é do zero, é como se fosse tudo novo, a partir de agora. Então, eu limpo meu coração, preparo meu coração, eu dou espaço para viver o novo de Deus. E aí, nesse processo, então, de preparar a terra, que é o nosso coração, a gente vai para uma etapa que é escolher, então, a semente. A decisão consciente. Você não está fazendo nada por acaso. Se você ser intencional na sua vida e tudo que você faz, isso vai te trazer uma realização, um resultado gigante, gigante, porque você está sendo intencional. Hoje a gente está vendo o quanto as pessoas desperdiçam vida nas redes sociais, Lê. Uau. O quanto as pessoas estão ali de forma, de qualquer jeito, desperdiçando, não sendo intencional. Estão ali rolando o feed e estão ali por acaso. Então, se a mulher, se nós aqui, mulheres, simplesmente excelente, escolher essa semente, ter uma decisão consciente, que o nosso tempo é vida, que nós temos a oportunidade, durante esse tempo, fazer uma semeadura consciente, Muito a bom. gente vai colher o fruto. Então, Uhum. como é que tá as escolhas diárias dessa mulher?
A gente sempre brinca no domingo de culto que não adianta a pessoa chegar no domingo do culto e querer ouvir Deus se a semana toda ela não orou, a semana toda ela não blindou a sua fé, a semana toda ela não leu a palavra. Deus pode falar a qualquer momento se a gente ler a palavra é dele. Então, todos os dias você tem essa oportunidade de ouvir Deus, ler a palavra de Deus. Então, são sementes. São sementes. Ouvir Deus é uma semente para gerar fé no seu coração, para gerar expectativa no seu coração. E aí vem, de fato, eu escolhi a semente. Então, hoje, eu decido semear de forma intencional no meu trabalho, eu decido semear de forma intencional na igreja, na vida do meu esposo. Eu preciso decidir todos os dias. Muito bom. Agora, eu semear, o processo de plantar é o quê? É um ato de fé. Por quê? Porque eu não posso fazer algo já esperando em troca de forma imediata. Eu preciso ter fé que eu vou fazer, vai acontecer, mas é um ato de fé porque eu não estou vendo de forma imediata. Às vezes você está ali ensinando, vamos pensar no processo de alfabetização de uma criança. Existe um tempo. Então, todos os dias aquele professor ali está ensinando aquela criança a ler. Todos os dias ele está ensinando. E vai ter uma hora que essa criança vai ler. Mas existe um tempo, mas ele está semeando a alfabetização na vida daquela criança. Olha que impressionante a gente ter essa consciência. Então, plantar é esse ato de fé. E é confiar. Ele precisa confiar, o professor precisa confiar que aquele conteúdo que ele está passando vai gerar alfabetização naquela criança. Muito bom. Então, é um ato de fé. Por isso que a gente começou falando que semear é um ato de fé. Cuidar. Você está cuidando daquilo que Deus colocou na tua mão? Você está cuidando das sementes? Você está cuidando desse terreno, desse coração? Você está cuidando? Você está se distraindo? Ou você está querendo começar algo novo porque isso aqui não deu certo, que você desistiu? Como que está isso? Você precisa perseverar com disciplina. Você precisa proteger. Você precisa nutrir. E a gente está vendo que a gente está sendo, a nossa mente, o nosso cérebro está sendo treinado segundos, né? Hoje as aulas diminuíram o tempo, os vídeos no Instagram estão diminuindo o tempo, porque as pessoas não ficam nem até o final do vídeo. Elas não ficam nem até o final do vídeo para ver um conteúdo. Ou a gente acelera, agora aumentou, acho que no YouTube aumentou de 2 para 2,5 o tempo de acelerar. De poder acelerar. Então, olha que maluco isso. Quando eu vi que aumentou, acho que no YouTube, se não me falha a memória, foi no YouTube. Aumentou, eu disse, caramba, olha que loucura isso. A gente está nesse lugar, é acelerar, só que tem coisas. O tempo de Deus não tem como acelerar, o tempo é dele, é ele que manda. Uau. E nesse processo, nós precisamos nutrir, cuidar, regar. E isso pode ser a gente mesmo. Não, eu vou cuidar, proteger o meu coração, eu vou regar o meu coração, eu vou cuidar, vou blindar aqui, eu vou blindar minhas emoções, eu vou cuidar da minha emoção para eu não acabar eu mesmo sabotando nesse processo. Muito bom. Então, essa etapa do cuidar tem tudo a ver com esperar o tempo de Deus. Sim. Vai exigir paciência? Claro que vai. E quando a gente estudou esse assunto, para mim eu fui muito ministrada por esse assunto, porque de fato a gente tem a tendência de querer as coisas para ontem. Então, esperar o tempo de Deus é esse processo de paciência. Não dá para colher no mesmo dia o que se planta, se Deus não quiser. E tá tudo bem. Exatamente. Então, eu preciso confiar que vai florescer no tempo certo. Vai florescer no tempo certo. Mulher, se você está plantando, eu preciso te dizer, vai florescer no tempo certo. É no tempo de Deus, é perfeito. Aleluia. Deus não está atrasado. Deus não está acelerado. O tempo dele é perfeito, é certo. E nós precisamos confiar nesse tempo. E aí sim, quando chegar, eu esperei, quando chegar a hora de colher o fruto desse meu esforço, dessa minha fidelidade, aí a gente vai desfrutar. Aí é que está a questão do desfrutar. Porque às vezes a gente está tão desanimada na caminhada, que quando chegar o de repente, a gente não desfruta. E nós queremos mulheres simplesmente excelentes que vão desfrutar dessa colheita. Muito importante. A gente é muito roubado, né?
nesse momento, porque, assim, muitas coisas podem acontecer, né? Por exemplo, é o momento de desfrutar. Ao invés de eu aproveitar aquilo, às vezes entra a comparação. Nossa, isso aqui é tão, tão bom. Às vezes entra até uma atriz, tipo assim, se eu falar que eu estou tão feliz por isso que eu recebi, parece que eu sou tão ingênua porque tem outras pessoas recebendo mais, entende? Aí a gente começa a viajar, ao invés de a gente resolver, tá bem resolvido com aquilo, tá feliz, uau, Deus, que incrível isso que o Senhor me deu. Eu começo a pensar assim, não, esse Deus me deu isso, mas tem o outro lá que tem outra coisa melhor. Tantas coisas nos roubam do desfrute, ou, nossa, aqui é muito bom, eu orei por isso, eu quis isso, mas agora eu quero tal coisa. E aí a gente começa a olhar, sabe? Não dá tempo da gente desfrutar, sabe? Não dá tempo da gente se alegrar, celebrar e perceber, caramba, Deus me abençoou. Olha isso aqui, resposta da minha oração, resposta desse processo que eu vivi. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso que eu estou vivendo, né? E aí, senão o nosso cérebro fica assim, tá, isso aqui é bom, mas isso aqui é bom, porém, isso aqui é bom, só que não, tira isso, desfruta, aproveita, saboreia esse fruto. É isso. Se contenta com o que o Senhor está te dando, porque realmente Satanás muitas vezes vai tentar nos roubar disso, e a gente não pode permitir que isso aconteça. E se fosse para me encerrar aqui agora, eu queria falar com as mulheres que estão semeando com lágrimas. Deixar o Salmo 126 para você. Bom. Que a palavra vai garantir que os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Uau. O que significa isso? Mesmo triste, você está fazendo a sua parte, mesmo com dor, você está plantando, mesmo com, às vezes, até desânimo, você está plantando, você segue ali firme. É lágrima, tá difícil, tá na dor, tá na luta, mas você tá semeando, você vai colher com alegria. Aleluia. Então, não desista. Sabe o que eu aprendo aqui com esse texto, Lê? Que o nosso estado emocional não importa. O que importa é o que a gente está fazendo. Muito bom. Então, eu não preciso estar saltitante plantando. Eu posso estar chorando, mas eu estou plantando, eu vou colher com alegria. Meu Deus, muito forte. Muito forte, eu creio nisso. Se fosse para encerrar, eu encerraria com essa palavra para essas mulheres. E tu, Lê, com o que tu encerraria para essa mulherada? Não, tu já encerrou com chave de ouro. Eu acho que agora é orar sobre essa palavra que tu trouxe aqui, porque é isso. Exatamente, esse versículo, ele resume tudo que nós falamos aqui, porque a gente precisa entender que a vida é esse processo. E que Deus, ele não espera que a gente esteja sempre nesse hype da super alegria, né? Por isso que somos simplesmente excelentes. Porque há um tempo para todas as coisas, e há um tempo também de chorar, há um tempo também da gente não estar no nosso melhor dia, faz parte. Mas ainda quando no meu dia que não é o melhor, eu decido dar o melhor, eu estou sendo simplesmente excelente. Eu dou o meu melhor respeitando aquele momento. Uau. Então é isso, eu continuo semeando, eu continuo cuidando, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou vivendo de forma intencional a minha vida. Então eu quero te pedir, Sá, para orar por nós aqui, sobre essa palavra que o Senhor colocou no teu coração, que tem tudo a ver com esse tema desse conteúdo de hoje. Muito bom. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, nós finalizamos aqui esse conteúdo com muita gratidão no nosso coração, porque nós cremos que toda mulher que está plantando hoje no Senhor vai colher alegria, vai colher fidelidade, vai colher bênção, vai colher realização, vai colher transformação. Quantas mulheres aqui que estão semeando na sua vida familiar, quantas mulheres aqui estão semeando na sua vida ministerial, quantas mulheres aqui estão semeando na sua vida conjugal, com os filhos, no ministério, na faculdade, nos estudos, estão semeando, todos os dias acordam de manhã e continuam semeando, perseverando, firmes e constantes. Aleluia. Na semente que o Senhor confiou. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o coração dela já está preparado para esperar o tempo perfeito, o tempo de Deus, o tempo do Senhor, para que ela possa colher e desfrutar. A nossa oração nesse dia, através de tudo que a gente falou aqui, é para que essa mulher fique firme,
para que essa mulher seja disciplinada, seja constante, tenha fé que o processo no Senhor é o melhor lugar, é o lugar mais seguro, que ela tem a jornada dela, ela tem a plantação dela, que ela não venha se distrair com tantas coisas, que ela não venha se distrair com a semeadura da outra, do outro, não, que ela venha ficar firme na palavra que o Senhor liberou, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que independente do estado emocional, se ela está sorrindo, se ela está chorando, a tua palavra nos garante que a colheita vai ser com alegria. Aleluia. E nós cremos nisso, nós recebemos essa palavra e nós declaramos sobre as mulheres simplesmente excelente, que elas vão viver ainda esse ano colheitas satisfatórias, colheitas alegres, colheitas que vêm do Senhor para a vida delas, no nome de Jesus. Guarda o nosso coração, Espírito Santo, para que a gente venha ficar firme, para permanecer firme no Senhor, porque a colheita é garantida em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Eu já recebo aqui a minha bênção, também. e que você na sua casa também receba. Você que perseverou até o final do conteúdo, parabéns para você. Você foi já contemplado aí com essa oração poderosa, cheia de autoridade que nós recebemos aqui. Em nome de Jesus, vamos perseverar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Sá, que delícia de conteúdo, hein? Muito bom. Para nós, esse tema mexeu muito com a gente, né, Lê? Não podia deixar de registrar aqui para as mulheres, para abençoar a mulherada aí do Brasil, em nome de Jesus. É isso aí. Continue nos acompanhando lá no Instagram, @simplesmente excelente. Tem conteúdo diário lá para você, um devocional todos os dias. Tem conteúdo, tem stories. E nós temos a nossa comunidade, que é gratuita. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar lá, e lá a gente aprofunda temas como esse. Tenho certeza que você vai ser muito abençoada com o conteúdo do Simplesmente Excelente. Então, até o próximo conteúdo. Que Deus te abençoe. É isso? Beijo, beijo. Beijo.